Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos introduzir o nosso conteúdo, Roma Antiga. Vamos falar também um pouquinho sobre democracia, o tema da atividade passada. Então, ela vai ser de duas formas, dois momentos. Primeiro momento, um momento de correção da atividade. Segundo momento, um momento de introdução do novo conteúdo, tá bom? Então, começamos a falar sobre democracia. Democracia que discutimos lá no conteúdo de Grécia Antiga. O texto fala sobre a democracia no Brasil, sobre o exemplo da democracia no nosso sistema presidencialista e também com o sistema parlamentarista. Então, o texto fala sobre isso, sobre a forma de representação que se dá nesses dois viés democráticos. Então, a primeira questão fala sobre quais são os dois tipos de democracia apresentados no texto: o presidencialista e o parlamentarista. Qual deles está em vigor no Brasil? O que está em vigor no Brasil é o presidencialista, né? Item B. Quais são as principais diferenças? Só colocar o cursorzinho para a gente acompanhar melhor. Vamos para o item B. Quais as principais diferenças entre os dois tipos de democracia? Vamos entender lá, bonitinho. No sistema parlamentarista, as pessoas no momento de votação, de decisão, de escolha por representantes, no parlamentarista, eles escolhem o equivalente ao deputado federal. E aí o deputado federal, eles escolhem os seus representantes como primeiro-ministro, que é o principal líder. Na nossa forma de governo, no presidencialismo, a gente tem o quê? Nós votamos diretamente nos nossos representantes. Então, nós votamos nos deputados federais, mas também nós votamos no quem a gente acha melhor para ser presidente. Então, nosso voto ele é direto no sentido de votarmos nos nossos representantes sem ter que passar pelo voto do deputado federal, como é o caso do presidencialismo, do parlamentarismo, perdão. Item C. Em qual desses dois tipos de democracia o eleitor participa diretamente da escolha dos governantes? Como eu disse, no nosso sistema brasileiro, que a gente faz a nossa escolha direta, a gente vota para cada representante. Então, diretamente para cada representante, diferentemente do parlamentarista. E tem o item D. O item D é com o colega converse sobre a importância do voto, depois elabore uma redação com o tema o poder do voto. Então, essa redação que foi pedido para vocês, que está pedido na questão, vocês provavelmente já devam ter feito. Então, essa correção aí é pessoal, de cada um de vocês. Se estivéssemos em sala, a discussão com certeza teria acontecido, mas com uma elaboração de redação e a gente não está presente para discutir, a gente pode falar alguma coisa sobre isso, né? Com mais detalhe, com mais participação de vocês, interação lá no Meet. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que vamos resolver questões sobre a democracia e vai ter espaço para esse momento, tá bom? Então vamos continuar com as origens de Roma. Vamos falar um pouquinho sobre Roma. Então, observamos aqui que onde está situado, na Europa, situado o seu mapa que parece, a Itália parece uma botinha. Então, os povos que compõem a Roma, o território de Roma, os primeiros povos, os itálicos, os povos sabinos e latinos, depois os etruscos, os gregos, que também estiveram nessa região, no mar Mediterrâneo. Então, a gente observa que esses povos, os povos etruscos, os povos latinos, sabinos, então, eles permitiram a construção da cultura e a origem da história de Roma. Então, quando a gente estuda Roma, a gente também sempre lembra da lenda de Roma, que sobre a fundação, o mito de fundação de Roma.
Então, os dois irmãos, Rômulo e Remo, encontrados no rio, salvos pela loba. Então, eles sobreviveram, de acordo com a lenda, sobreviveram graças à loba que pôde amamentar. E então eles crescem, eles vão para a cidade e na cidade eles estruturam, administram. Só que acontece uma briga, eles não têm uma relação boa, Rômulo e Remo. E Rômulo, num desses confrontos, desses embates, acaba matando o irmão Remo. E aí ele se torna o primeiro rei de Roma. Então é um pouquinho sobre o mito, né, a lenda de fundação de Roma. Agora a gente vai para entender como é que se dá a organização administrativa de Roma. Inicialmente a Roma ela é organizada pela monarquia, então as aldeias se unificam formando cidade, formando Roma. E os primeiros poderes eram monárquico, era o rei, o poder do rei. Dos 7 reis desse período monárquico, os 4 primeiros eram sabinos e latinos, os 3 últimos eram de origem etruscas. E os etruscos eles deram grandes contribuições sim para a história de Roma, no sentido das grandes construções, nas drenagens dos pântanos. Então eles puderam construir, através dessas grandes construções, como as drenagens, possibilitou condições para habitação, para que eles pudessem habitar aquela região. Construção de templos e construção de muralhas também. Essas muralhas permitiram aí uma sensação de segurança para os povos etruscos. Então, com todas essas construções, com todas essa administração etrusca do rei etrusco, possibilitou que Roma se tornasse um centro urbano, um centro habitado onde tivesse o fluxo naquela região. E como é que compunha essa sociedade no período monárquico? Então a gente tinha uma divisão social, tinha os patrícios, os plebeus e os clientes e os escravos. Então só que fazendo aqui patrícios, plebeus, clientes e escravos. Então os patrícios eram os mais beneficiados, era o pater, né, o pai de família. Então aqueles que tinham os direitos políticos. Então o cidadão, aquele que participa, aquele que decide. Então os beneficiados, o poder econômico, os detentores do poder econômico. Então nessa pirâmide social, os patrícios eles estarão aí acima e com mais poder de decisão e econômico. E abaixo a gente tem aí os clientes eles eram servidores dos patrícios. Então os clientes eles eram protegidos pelos patrícios. Então eles serviam os patrícios, mas em compensação ele tinha, né, a proteção dos patrícios. Os plebeus eram os pequenos agricultores, artesãos, quem trabalhava, quem colocava a mão aí na massa. Então os plebeus eles poderiam, em todo caso, eles poderiam se tornar escravos, por conta, que é o que eu vou explicar agora. Os plebeus, a mão de obra, o agricultor, o pequeno, eles poderiam se tornar escravos por 2 situações aqui, que eram capturas em guerras ou escravos por dívidas. Mais uma vez, relembrando, muito importante a gente entender como se dava o processo de escravização lá na Grécia, como nós trabalhamos, e agora trabalhando em Roma. Não se tornava escravo por condição da cor da pele, porque vou voltar a falar, porque se confunde bastante a nossa história com o que a gente viveu com a história dessas civilizações antigas. Então, lá em Roma, como é que se tornava escravo? Ou capturado de guerra, que era uma quantidade menor,
do que os escravos por dívida. Então, muitas pessoas se tornavam escravos, a maioria dos escravos eram escravos por dívidas, né? A grande parte. Então, alguns plebeus que não conseguiam pagar a sua dívida, eles acabavam se tornando escravos. Então, patrícios, plebeus, clientes e escravo era a organização dessa sociedade no período monárquico em Roma. Então, o almoço era patrício, plebeu, cliente e escravo. Então, o poder do rei, como era exercido do poder do rei? O poder do rei nessa monarquia romana, ela tinha algumas limitações pelo Senado. Professora, quem é que estava presente no Senado? Os patrícios. Só para a gente lembrar que os patrícios eram aqueles que tinham poder de decisão, eram os políticos, eram quem tomava, né, as decisões nesse período, então eles estavam presentes lá no Senado. Então o rei, ele não tinha um poder ilimitado. Havia limitação e essa limitação era exercida pelos patrícios. O rei também não era um poder hereditário, não era passado de pai para filho, como em alguns casos que nós estudamos. O poder, então, quando o rei falecia, então o Senado, eles escolhiam o próximo representante. Então, no final do período, como é que acontece esse enfraquecimento do poder monárquico lá em Roma? Os etruscos, como eu já tinha dito para vocês, os últimos reis monárquicos da Roma, eles eram etruscos, os 3 últimos. Então, eles estavam envolvidos em guerras e os patrícios aproveitaram esse momento do envolvimento dos etruscos em guerras e eles acabaram organizando a expulsão do rei etrusco, Tarquínio. Então, é dessa forma, é nessa estrutura que se encerra esse período monárquico em Roma. Então, vamos entender um pouquinho, entendendo a organização administrativa, política. É extremamente importante que a gente saiba caracterizar essa organização social, entender quem eram os patrícios, quem eram os plebeus e quem eram os clientes. Então, dessa forma a gente encerra a nossa aula. A gente se encontra na próxima semana e também nos encontros do Meet. Estejam bem, fiquem bem e até lá.